Boa tarde, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de língua portuguesa. Nós iremos fazer atividade no nosso livro didático. Hoje iremos fazer as páginas 35, 36 e 37. Na página 35, nós temos o título aí, Palavras em Jogo, Tonicidade das Palavras. Tonicidade tem a ver com sílabas tônicas. Nós já estudamos um pouco sobre elas e possivelmente vocês também já viram esse conteúdo nos anos anteriores. Atividade oral e escrita. Número 1. Leia e, se for possível, cante a canção com os colegas. Vocês vão ler esse texto, essa canção chamada Cavalo Piancó, tá bom? Para poder responder as atividades. Leiam, gravem um áudio dessa leitura e me mande. Hoje eu quero a gravação dessa leitura, tá bom? Depois que vocês lerem, vocês vão fazer essa atividade aqui abaixo, ó. Na letra de uma canção, o ritmo é produzido pelas rimas e pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com. Vocês vão, na letra A, achar as palavras que rimam com piancó. São 2 palavras. Na letra B, vocês vão achar as palavras que rimam com vadiar. Também são 2 palavras. Na letra C, que rimam com elegante. É uma palavra. Na letra D, palavras que rimam com ligeirinho. São 2 palavras. E na letra E, palavras que rimam com a palavra pé. É uma palavra somente, tá bom? Depois, na página 36, vocês vão ler os pares de palavras. Então, nós temos 2 quadradinhos aí. Cada quadradinho tem 2 palavras, cada retângulo. E a pergunta é a seguinte: por que esses pares não formam rimas, embora tenham as mesmas letras finais? Conversem sobre o que observaram. Então, no primeiro retângulo, nós temos piancó e manco. No segundo retângulo, nós temos vadiar e César. Por que elas não rimam, apesar de o final delas serem parecidos? Dica: isso tem a ver com sílabas tônicas. Eu vou deixar um vídeo para vocês, eu esqueci de falar no início, mas eu vou deixar um vídeo para vocês explicando melhor sobre sílabas tônicas. A atividade 3 está pedindo para vocês relerem em voz alta esses versos, falando com mais forças as sílabas sublinhadas. Essa atividade é só oral, vocês vão só fazer ela. Por último, nós temos um retângulo aí embaixo, verde, que está escrito assim, ó, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. Eu sempre dou uma dica que quando você quer descobrir uma sílaba tônica de uma palavra, você cante essa palavra, você chame essa palavra. A sílaba que você fala mais demorada é a sílaba tônica. Vou pegar como exemplo a palavra escola. Escola. Nossa, professora, não sei qual é a sílaba tônica. Vamos chamar essa palavra? Escola. Então, a sílaba que eu falei mais forte, mais demorada, foi o có. Então, quer dizer que o có é a sílaba tônica dessa palavra, tá bom? Na atividade 4, tá pedindo assim: pronuncie em voz alta e com naturalidade cada palavra a seguir. Sublinhe a sílaba tônica, isto é, a que é pronunciada com um pouco mais de força e intensidade. Então, em todas essas palavras do retângulo, vocês vão sublinhar uma sílaba tônica. Logo abaixo tem um lembrete, ó. Vamos relembrar? Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Lembram? De proparoxítona, paroxítona e oxítona. Isso vai depender da sílaba que é mais forte. Na primeira parte aí nós temos, ó, se a sílaba tônica é a antepenúltima, como em simpático, a sílaba mais forte aí é o pá, a palavra é proparoxítona. Esses dias para trás, a gente estudou que toda proparoxítona é acentuada. Então, ela é muito fácil de descobrir. Você vai separar as sílabas, olhando de trás para frente. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, de trás para frente,
ou a terceira, de trás para frente, essa palavra tem que ter acento e tem que ter, e ela é classificada como proparoxítona. Depois, ao lado, nós temos assim, ó, se a sílaba tônica é a penúltima é a segunda, de trás para frente, a palavra é paroxítona. E aí ela pode ou não ter acento, tá bom? E no último lembrete aí nós temos, se a sílaba tônica é a última, como em piancó, a sílaba é o có, a palavra é oxítona. Última, acabou a palavra, a primeira sílaba de trás para frente, a última, se for a mais forte, ela é oxítona. Lembrando que, se a palavra tiver acento em qualquer lugar dela, essa é a sílaba mais forte. Então, uma palavra ela só pode ser acentuada nas 3 últimas sílabas. E se ela tiver acento, é a sílaba mais forte, tá bom? Depois, na última folha, a página 37, a atividade 5 está pedindo assim: falem com naturalidade essas palavras. Parar, próximo, veredinha, galopar, cavalinho, canindé e líquido. Complete o quadro abaixo com as palavras que faltam, separando as sílabas. Comece sempre pela última sílaba. Em seguida, pinte o quadro em que se encontra a sílaba mais forte de cada palavra com a cor correspondente, conforme os exemplos. A primeira palavra que eles pegaram foi a palavra parar. Parar, a sílaba tônica é urar, ó, parar. Então, é a sílaba que eu falei mais forte. Se a sílaba tônica é urar, ela é a última sílaba, então ela é uma palavra oxítona, foi pintado de verde. Depois, nós tivemos a palavra próximo. Próximo, ela tem um acento. Vamos ver em qual sílaba? Ó, começando sempre do final. Última, penúltima, antepenúltima. Como ela tem acento na antepenúltima sílaba, ela foi pintada de roxo, porque ela é uma palavra proparoxítona. Depois, nós temos o exemplo da palavra veredinha. Veredinha é a sílaba que foi separada as sílabas. A que foi pintado foi, ó, a última é um nhá e a mais forte é o din, que é a penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona. Foi pintado de laranja ou de amarelo. Vocês podem pintar dessas duas cores. No livro de vocês, se vocês olharem aí, os próximos espaços, ele já vem com a quantidade de sílabas que vão ser separadas naquele lugar. Então, sigam a ordem por linha que vocês vão separar corretamente, tá bom? Ao todo, nesse quadro, nós vamos ter 2 palavras proparoxítonas, 2 palavras paroxítonas e 3 palavras oxítonas. Dica da professora, hein? Prestem atenção. Por último, na atividade 6, está pedindo assim: marque um X no que podemos concluir desse quadro. Primeira frase é: as sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição? Se essa afirmação for correta, marque um X. As sílabas mais fortes podem aparecer em diferentes posições? Se essa for uma alternativa correta, marque um X. Por último, terceira frase: há palavras com mais de uma sílaba tônica? Se essa for uma afirmação correta, marque um X. E por último, a sílaba mais forte só pode aparecer em uma das últimas 3 sílabas de qualquer palavra? Se essa for uma alternativa correta, marque um X. Outra dica da professora: vocês vão marcar 2x. Tem 2 afirmações aí que estão corretas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só perguntar. Mandem o áudio do texto do cavalo piancó e mandem as fotos da atividade para validar a presença, tá bom? Beijos, tchau!